Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje recebendo aqui nos estúdios o deputado federal Vaz de Lima, do PSDB. Deputado, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. André, uma alegria estar com você, uma alegria estar com os nossos telespectadores e obrigado pela oportunidade de mais uma vez passar aqui pelos estúdios. É uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, até porque o deputado Vaz de Lima foi um dos que auxiliaram para que o sinal da TV Câmara aberto, digital, fosse concretizado aqui em Bauru, também para a liberação da FM, né, da Rádio Câmara. Então é uma satisfação recebê-lo aqui. E o senhor veio aqui essa visita a Bauru para checar, acompanhar e dar uma olhadinha como é que estão os projetos que o senhor indicou recursos para a cidade, né, deputado? Como é que vai ser essa visita aqui a Bauru nessa oportunidade? Ok, deixa eu falar um minutinho dessa história da TV e da FM. A TV Câmara Bauru é uma referência nacional. Essa ideia de ter uma rede legislativa teve início lá em 2007, 2008, quando o presidente da Câmara Federal me procurou, eu era o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e naquele momento, naquele ano, você tinha que terminar as concessões desses canais. E a ideia do presidente Arlindo Quinalha, na Câmara Federal, era fazer uma rede legislativa. Mas o único município que tinha sinal aberto digital naquele momento era São Paulo, capital. Certo. E a Assembleia Legislativa tinha uma estrutura para isso. Aí firmamos um convênio, uma parceria, para implantar em São Paulo primeiro, e aí criamos a tal de rede legislativa que está implantada agora no Brasil inteiro. De maneira que na TV digital, você liga lá no canal, você tem Câmara Federal, você tem Assembleias Legislativas e tem os canais das câmaras municipais. Esse foi o primeiro ato lá para salvar o projeto. Por isso que me reconhece aí como alguém que contribuiu. Agora, recentemente, na presidência do vereador Sakai aqui na Câmara, ele me procurou para a gente poder agilizar o processo que estava em Brasília. Aí eu já estava lá como deputado federal em Brasília e conseguimos agilizar, até porque você já tinha uma experiência aqui, uma expertise nisso. Então, na oportunidade, ajudei o Sakai para montar isso na rede digital, né? Sinal aberto, vocês já tinham... O sinal era pela outra TV? Pela TV a cabo local, a NET. Local, pela NET local. Isso. E, ao mesmo tempo, havia um processo lá de concessão de uma rádio FM para vocês aqui na Câmara, que eu acabei ajudando também. Então, recentemente, um ano mais ou menos, um ano e pouco, vim aí, quando fui recebido pelo presidente Sandro Bussola, no momento em que vocês estavam colocando o canal digital em TV aberta. Eu participei daquela sessão solene, a pedido do convite do Sakai e do presidente Sandro Bussola. E, em nome deles, quero cumprimentar os nossos vereadores e parabenizá-los pelo trabalho. Outro dia eu mandei aqui o presidente da Câmara de Rio Preto, de onde eu sou, o vereador Paulo Paulera, que voltou entusiasmadíssimo com o que vocês fazem aqui. Um serviço de prestação de utilidade pública, de informação, os equipamentos de primeira qualidade, uma equipe técnica que vocês têm, de apresentadores. Ele voltou entusiasmadíssimo. Você vê, Rio Preto está muito atrasado, lá não tem ainda. Não tem. Está entrando agora. Também liberei lá em Brasília, e liberei logo no começo do meu mandato, pode ter sido 2011, e lá não conseguiram implantar. Agora que estão em fase de implantação, eu disse, presidente, vá a Bauru, porque você vai ter tudo da melhor qualidade para ver como é que você pode prestar esse serviço à população. Então, queria dar essas explicações e dar crédito aí para quem merece. O vereador Sakai foi, naquele momento, importante para vocês terem esse trabalho importante aqui, tanto da TV quanto depois da FM, e o presidente Sandro, que depois acabou implantando isso. Parabéns para vocês, tá bom? Aliás, deputado, o senhor falou de Rio Preto, que o presidente veio aqui ver, mas muitas pessoas, até
quem acompanha a gente em casa às vezes não sabe disso, mas presidentes de câmaras de outras localidades ligam para cá, vêm ver a nossa estrutura, porque como o senhor falou, nós fomos uma das primeiras a ter esse equipamento digital e por já estar no ar já há 15 anos, realmente a estrutura é muito interessante. Referência. E as pessoas, vocês são referência, André. Exatamente. Durante esse processo quando o senhor estreitou as relações com o Sakai por causa da TV, acabou se criando aí uma certa amizade e o senhor mandou algumas verbas para cá, né? Que é o que o senhor veio fazer, exatamente. Dar uma olhada aqui, né? A gente tem que cumprir com clareza o mandato da gente. Então, eu tive uma boa votação em Bauru na minha eleição, portanto, eu tenho responsabilidade com Bauru. E é bom quando a gente tem algum companheiro que possa ser aquele que vai trazendo as demandas para a gente poder ir ajudando o município. Como eu tenho uma votação assim muito pulverizada no estado todo, se alguém tiver o interesse, quiser entrar lá no Facebook ou quiser entrar no site, não é? Vai ver que todo dia eu coloco alguma coisa de algum município que eu estou ajudando, seja a prefeitura diretamente, seja alguma entidade. Então, lembrar algumas coisas aqui que eu vim fazer. E o vereador Sakai tem sido este agente, vamos dizer assim. Por exemplo, nós arranjamos um recurso para a PAI de R$350 mil a pedido e por indicação do vereador Sakai. Todo mundo conhece a história do Sakai aqui, não preciso ficar falando, e conhece bem a PAI. Falou, deputado, temos que botar o dinheiro na PAI, porque a PAI está com muita dificuldade. E eu tinha acabado de ajudar a PAI de São José do Rio Preto, com um valor semelhante a esse, de 350 mil, e a PAI de Rio Preto estava fechando. Porque, para os nossos telespectadores entenderem, a PAI, todo mundo sabe o que faz, trata das crianças, vamos chamar assim, portadora dessa necessidade especial específica, não é? Uma instituição muito antiga, que é de Bauru, é das mais antigas no estado de São Paulo. Eu fui lá visitar, uma maravilha, eu quero ver se consigo hoje ainda visitar lá também. E o Sakai me disse, deputado, assim como a de Rio Preto, a de Bauru está passando por muitas dificuldades e não está nem sequer conseguindo receber as verbas, porque se você deixa de pagar funcionário, por exemplo, você deixa de receber um negócio chamado CND, um certificado de quitação de débitos federais, negativo de débito, certificado negativo, de certidão negativo de débito. Falei, Sakai, então só tem um jeito, fazer a mesma coisa que nós fizemos lá em Rio Preto. Eu passo o recurso para a prefeitura, aí ela pode fazer uma subvenção e passar para a APAI, e aí a APAI faz o que quer com o dinheiro. Não é? Se não, deixa de receber, inclusive, um recurso que o governo do estado repassa, um per capita, que nós chamamos, para cada pessoa que é atendida lá, para cada criança que é atendida. Vou chamar de criança, mas tem muito adulto também. Tem. Mas vamos chamar de criança para todo mundo entender. E eu fui um dos articuladores deste repasse do governo do estado para todas as APAIs dentro do estado. O governador era o Mário Covas e naquela época o Tribunal de Contas não permitia que o estado podia dar o dinheiro para a PAI, mas não podia colocar na verba da educação. Não, é educação especial. Olha, mas é educação especial, mas não é educação. E o que nós precisamos fazer? E fui eu quem ajudou a fazer isso, porque eu era, na época, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia, e o governador Mário Covas falou, se vira. Eu quero ajudar as APAIs e quero tirar o dinheiro da educação. Aí nós fizemos uma PEC, chama Projeto de Emenda Constitucional, mudamos a Constituição do Estado de São Paulo para permitir que as APAIs recebam isso tudo e depois você coloca o dinheiro lá na conta da educação. Mas você só pode receber isso se você tiver a tal de CND. Então as APAIs que não têm CND ficam impedidas de receber esse recurso. Então foi
é a ajuda que eu tenho dado às APAES para elas se regularizarem. Uma outra coisa, o vereador Sakai me pediu um recurso para uma ambulância para o distrito de Tibiriçá. Me contou que o dinheiro já está aí, a ambulância já foi comprada e está faltando o secretário da Saúde, como chama o nosso secretário da Saúde aqui? O Fernando Monte. Aproveitar e pedir para o Fernando, agiliza para nós, por favor. O Sakai me disse que está faltando emplacar e parece que fazer o seguro, se não me engano. Eu estou muito preocupado, porque como Tibiriçá é muito longe e a ambulância já está aí, agiliza para nós colocarmos à disposição da população. Foi o entendimento que eu fiz com o prefeito Rodrigo Agostinho, de dizer, eu mando a ambulância, mas eu quero que atenda o distrito de Tibiriçá, porque o Sakai me contou que tinha que ligar, a ambulância tem que sair aqui da sede, tem que ir lá e às vezes a pessoa que está doente, enferma lá, acaba tendo um prejuízo na saúde, a família, às vezes pode vir até a óbito. Então essa ambulância demora, né? Vai ficar lá, correto, diretamente lá. Então, secretário, dê uma mão para agilizar isso para nós. Até agora é só fazer o seguro e é só emplacar, isso não demora tanto. Vamos colocar isso à disposição da população rapidamente. Além disso, o Sakai me pediu 250 mil para fazer infraestrutura urbana, asfalto e, claro, guia e sarjeta, essas coisas todas, no Jardim Eldorado 2. Eu vou lá hoje com o Sakai. Eu quero ver onde é que vocês vão gastar o dinheiro. Mas no final da tarde eu devo encontrar com o prefeito Rodrigo Agostinho para dizer, então vamos ver. Eu fui lá ver. Ele está fora, vai chegar no final da tarde aqui. Depois, ele me pediu dinheiro para diversas entidades. Eu vou citar aqui, evidentemente, vocês que estão nos assistindo devem conhecer as entidades. A BDA, Esquadrão da Vida, a APAE, que eu já falei, e uma que tem o nome até em inglês, Wise Madness. Estas entidades estão recebendo recursos, umas 30 mil, outras 40, outras 50 mil, enfim, outras 110 mil, para poder fazer o seu trabalho assistencial, social. Esse é o trabalho do deputado. Deputado, então, dizer isso. Cobrem do seu deputado. Você ajudou o deputado a se eleger, ele tem compromisso com a cidade, não é? Agora nós vamos ter eleição de novo, cada um é livre para escolher o que quer. Mas escolha quem tem compromisso, ou com a cidade como um todo, ou pelo menos com alguma entidade da cidade, porque é dever dele atender o município que ele recebe voto. Sem dúvida nenhuma. Agora, deputado, falando um pouquinho da sua atuação na Câmara, para quem acompanhou na última semana, houve uma votação importante que vai beneficiar o setor empresarial brasileiro, e que se chama Super Simples, né? Um projeto que já vem sendo tratado há muito tempo, se eu não me engano, desde 2007, acho que já tem algumas negociações, e o senhor foi um dos que ajudou também, que ajudaram para que esse projeto tomasse forma, criasse um projeto de verdade para que ele entrasse em votação. Qual foi a sua contribuição com relação ao Super Simples e, para quem ainda não acompanhou, o que seria o Super Simples? Bom, nós temos, só para todo mundo entender, eu sou da área, né? Eu, por formação profissional, eu sou fiscal de rendas do Estado, por concurso público. Aliás, me aposentei há 2 anos, depois de 46 anos de serviço público. Eu comecei a trabalhar no serviço público muito novo. Comecei a trabalhar no serviço público com 16 anos. Logo que pude começar a trabalhar, já ingressei no serviço público. Na época eram os militares e eles estavam fazendo rodovias federais. Essa que passa aqui relativamente perto de Bauru, que é a BR-153, estava sendo construída. E havia na época eles chamavam de Comissão de Estrada de Rodagem, no caso aqui era número 2, que tinha sede em São José do Rio Preto. Então eu fui trabalhar ajudando a construir a BR-153, trabalhava no escritório, então tenho essa ligação com a região também na construção da BR-153. E depois
prestei concurso para a Secretaria da Fazenda e trabalhei lá como fiscal de rendas muito tempo, depois fui eleito deputado. Então conheço bem, porque atuei o tempo todo nisso. E lembrar o seguinte, dos 100% das empresas constituídas no Brasil, 92% dos empregos gerados no Brasil, com carteira assinada, vem das micro e pequenas empresas. As grandes empresas, que são muito necessárias, elas geram esses outros 8% dos empregos com carteira assinada, mas elas geram muita riqueza. Portanto, os impostos, os tributos pagos pelas grandes empresas, que têm empregos altamente qualificados, em quantidade menor. Um tem 92%, desde um emprego até 100 empregos. As outras, que são consideradas médias ou grandes empresas, com mais de 100 empregos formais, representam apenas 8%. Então, é preciso apoiar as micro, pequenas empresas e os microempreendedores individuais, porque eles geram, além da renda para a economia, geram emprego. Então, os empregos é que nos preocupam. No governo Fernando Henrique, ainda quando era presidente, se falou muito dessa questão de apoiar a micro e a pequena empresa. E isso foi andando. Eu vi lá vários deputados que ajudaram a fazer esse trabalho, até que em 2006 se juntou toda a legislação de apoio à microempresa num único estatuto chamado Estatuto da Microempresa. Esse é de 2006. E, a partir daí, se criou uma forma de pagar impostos de maneira simplificada. Tinha uma experiência paulista da época do governador Mário Covas, que foi o primeiro que implantou aqui em 95 um sistema simplificado para a microempresa paulista pagar, de forma mais simplificada, os tributos estaduais. Esta ideia foi elaborada e se criou o Simples Nacional, de maneira que vários tributos são somados e você diz, olha, quem se enquadrar como micro e pequena empresa, seja comércio, seja indústria, seja serviço, você vai pagar por faixas, então, de faturamento. Então, por exemplo, vou pegar comércio, aí depois, se vocês estão pensando, aí pensa isso na indústria e pensa no serviço também, não é? A primeira faixa do comércio vai até 180 mil reais de faturamento por ano. E aí você junta aí o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, o ICMS e mais 2 ou 3 outras contribuições, soma tudo e quem fatura no comércio? Uma loja do shopping, um bazar, uma quitanda, paga 4% do seu faturamento por todos estes tributos. Quem fatura de 181 centavos até 240, ao invés de 4%, paga 5,67%. E assim por diante. Vai até 3.600.000. Bom, quando eu fui para Brasília, eu fui fazer parte de uma frente parlamentar chamada Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Micro e Pequena Empresa. Gente de todo o Brasil, cada um mostrando a sua realidade. E eu fui eleito, naquele momento, o coordenador da Frente Parlamentar no estado de São Paulo. E decidimos, André, naquela oportunidade, fazer várias reuniões. No primeiro momento conseguimos aumentar o valor, que esse que é 3.600,
era 2.400. Nós conseguimos aumentar isso 50%, que estava há muito tempo defasado. E combinamos entre nós lá da frente o seguinte: cada um que tiver uma ideia para melhorar a vida da microempresa, entra com o seu projeto de lei. E num determinado momento, nós estávamos lutando pela criação do Ministério, que foi criado como forma de Secretaria de Microempresa Nacional, cujo ministro é o Afif Domingos, aqui do estado de São Paulo. E lá na frente a gente discute. Criou-se o Ministério, ou a Secretaria da Microempresa, e o ministro, então, começou a juntar todas estas ideias para ver se faz uma melhoria neste estatuto da microempresa. E o projeto mais antigo, que é o que está seguindo para votação, é o meu, é o 221. O projeto é 221, de 2013. Vocês vão ver isso muito aí na empresa. Aí nomeia-se uma comissão, esta comissão tem um presidente, tem um relator, e o relator pega todas as ideias dos deputados e do governo e faz um substitutivo ao meu projeto para dizer, olha, nós vamos ampliar o projeto. Então, estamos nessa fase. Já votamos o chamado texto base e agora estamos votando os destaques. O texto base foi aprovado, né? Foi aprovado há 15 dias, mais ou menos. E agora, nesta semana, já votamos alguns destaques e espero concluir na Câmara Federal os destaques na terça-feira. E vai para o Senado, porque lá é assim, vai para o Senado e depois, se aprovado no Senado e houver modificações, volta para a Câmara. Se não houver, vai direto para presidente sancionar. No Senado é uma vez só a votação ou tem que votar também? Não, aí assim, se começa na Câmara, vai para o Senado modifica, se for o caso, e volta para a Câmara. Aí não precisa voltar mais. É a chamada Câmara Revisor. Mas no Senado eles votam uma vez só, eu quero dizer, não votam as emendas. Não, aí eles vão votar o texto. O conjunto inteiro. O conjunto todo. Não, aí os senadores vão poder emendar. Também, né? Tá? E aí digamos que tenha saído um texto X da Câmara Federal. E lá ele tenha sido reformulado, é preciso ele voltar para a Câmara para a gente acolher ou não as sugestões do Senado. E o inverso também é verdadeiro. Sim. Se começar no Senado, vem para a Câmara e volta para lá. A expectativa é que se termine ainda esse ano? Eu acho que termina, não é bem esse ano, não. Nós queremos terminar esse semestre agora. Concluir para o presidente poder sancionar. Quais foram as principais modificações? Eu acho que é isso que todo mundo está precisando saber. Nós trabalhamos muito um conceito da universalização da microempresa. O que significa isso? Há muitas categorias que não estão nestas listas, nestes anexos que eu disse. Então, tem comércio, tem indústria, tem serviço. Mas, por exemplo, o advogado não está. O corretor de imóveis não está. As clínicas de fisioterapia, de veterinária, todas elas não estão no Simples. Agora, nós criamos um novo anexo, uma nova tabela, para trazer estes que não estão para dentro do Simples. São mais de 400 novas categorias, não é? Mais de 400 novas categorias. Aí nós quase que universalizamos. Aí todo mundo que trabalha e tem um faturamento até 3.600.000, dentro dessas faixas, tem o direito de estar pagando o imposto pelo Simples Nacional. Paga só uma alíquota e não tem que ficar pagando 5, 6 tributos de uma... Né? Simplifica, por isso que chama super simples. Então isso já aprovamos. E tem alguns destaques agora, algumas ideias a mais. Então, o que nós não conseguimos agora, nós vamos num outro momento tentar fazer. Os principais destaques que nós temos, dentre os destaques que nós temos agora, um dos principais é uma ideia que está dentro do imposto de renda, mas não está dentro do Simples, que é o que eu chamei, esta é uma ideia minha, é da minha
lavra, é o meu projeto, que se chama progressividade. O que significa isso? Como é que você paga imposto de renda, que é o outro assunto que eu tenho um projeto tramitando lá também. Que a presidente foi dizer, vamos melhorar ou vamos corrigir a tabela do imposto de renda. Vou falar disso daqui a pouquinho. Quem paga hoje no Super Simples, vamos tomar o exemplo de novo do comércio e daquele 4%. Quem fatura 180 mil paga 4. Quem fatura 180 mil e 1 centavo já vai pagar 5,67 e não 4, de uma hora para outra. O que acontece com o contribuinte que está nessa faixa, ou em qualquer outra faixa, e não quer subir para outra, porque vai pagar muito mais imposto? Ele começa a sofrer e a tentação de sonegar, ou de abrir uma outra pequena empresa, para não mudar de faixa. E eu tenho dito lá, gente, se nós fazemos isso no imposto de renda, o imposto de renda é progressivo. Você passa de uma faixa para outra, você só paga na faixa seguinte. Vamos pegar a mesma ideia, que é justa, do imposto de renda, e vamos trazer para o Super Simples. De maneira que quem está encaixado nesta primeira faixa, 180, mas que, porque no Dia das Mães, ou no Natal, ou no Dia dos Namorados, teve um faturamento muito maior e pulou de faixa, ele paga na primeira faixa 4%, até 180, e na faixa seguinte só a diferença. Se ele faturou 200 mil, ele vai pagar 180, 4%, e 20 mil a mais sobre 5,67. O que é muito interessante, mais justo e interessante. Muito mais correto. Sem dúvida. Não é? Então, isso nós vamos votar ainda agora. Há uma certa resistência do governo de votar este item especificamente, não é? E outros itens. Nós gostaríamos, por exemplo, que já corrigisse a tabela de 3.600 para mais 20%. Já faz 3 ou 4 anos que não corrige. A inflação dá 6, 6,5%. É justo que você corrija a tabela, como nós estamos querendo corrigir a tabela do imposto de renda. Então, olha, o trabalho que André aqui me gratificou e me gratifica enormemente, porque eu estou tratando com gente que gera emprego, gera renda, gente que produz, gente que está ajudando o país a crescer. Sem dúvida, porque uma das respostas dos empresários à primeira aprovação que ocorreu há alguns dias e também do próprio Sebrae é que a expectativa é que novos postos de trabalho comecem a surgir por conta da redução da carga tributária do Super Simples. Já que são 450 e alguma coisa, se eu não me engano, novas categorias. Novas categorias que poderão ser beneficiadas com essa redução de impostos, essa unificação, e também, o senhor não citou, mas a desburocratização para abertura e fechamento de empresas, isso vai criar novas empresas, então quer dizer, o mercado de trabalho vai se aquecer sem dúvida nenhuma, né? Agora, o outro assunto que o senhor já adiantou é relacionado ao imposto de renda, né? A presidente anunciou que quer corrigir a tabela em 4,5%, mas o senhor já falou mesmo que a inflação ficou em 6,5%, novamente o contribuinte vai dançar nessa, né? Então, André, uma coisa interessante, eu costumo sempre brincar, porque vivi a vida toda nisso, se imposto fosse bom da gente pagar, não chamaria imposto. Daria outro nome. Imposto é porque você está impondo. Ainda quando esse dinheiro retorna para a população em termos de serviço, saneamento, educação, saúde, cultura e outras coisas todas, o povo fica satisfeito. O duro é quando o dinheiro entra e não retorna devidamente para a população, não é? Então a gente paga, nós os trabalhadores todos, e as empresas também, pagam o imposto de renda, né, no caso do trabalhador, retido na fonte. Você trabalha aqui, né, já vem descontinho lá no Olerite. Descontinho lá no Olerite. Isso é por faixa, não é? Então, a primeira faixa, que é uma faixa de isento até, vamos chamar assim, vai aí para quem ganha entre R$ 1.700 e R$ 1.800 por mês hoje. Aí depois já entra na primeira faixa que paga 7,5%.
que vai entre aí perto de 1.800 até 2.800. Aí a faixa seguinte 15, a faixa seguinte 22,5% e a última faixa 27,5%. E nisso tem a progressividade. Quando você paga, depois quem faz imposto de renda, assim, tem lá uma coisa que diz assim, parcela a deduzir. Esta parcela a deduzir é exatamente para adequar você não pagar tudo pela faixa seguinte. Você paga até 1.700 e pouco, zero, de 1.700 e tal até 2.800, você paga 7,5%, na outra paga 15%, até chegar a 27,5%, para todo mundo entender. Agora, se esta tabela não é corrigida anualmente e não é corrigida devidamente, o trabalhador perde. Vou dar exemplo. A inflação deste ano deve ser alguma coisa de 6,5%. Deve ser isso. Olha só, se você tem um acordo com o seu patrão e recebe os 6,5% no seu salário, o que é justo. Claro, porque senão você não compra a mesma coisa que você comprava com o seu salário. Né? Vai no supermercado, aliás, isso é um engano. Eu não vejo inflação de 6,5%. A Cirlei, que é a moça que trabalha lá em casa, já conosco há 25 anos, viu os filhos crescerem e tal, ela me chama de seu Zé. Meu nome é Zé Carlos, né? Ela fala, outro dia eu cheguei em casa e ela tinha trocado a marca do azeite, do óleo. E eu reparei isso. Falei, Cirlei, mas por que mudou? Falei, seu Zé, simples assim. Vocês me deram no mês passado tanto para comprar. Eu fui lá e não dava para comprar. Eu precisei mudar a marca, que era mais barata. A dona de casa sabe do que eu estou falando. A inflação está aí. Não tem um mês que você vai lá que o preço não está diferente. Então, se você não reajustar o salário do trabalhador, você terá problema. Agora, reajusta o seu salário em 6,5% e não reajusta a tabela do imposto de renda em 6,5%, e a presidente Dilma quer reajustar em 4,5%, você perdeu 2%. Tá claro? Se todo ano houver essa redução no reajuste... Nesses últimos 18 anos, o DIEESE fez uma projeção, sabe quanto que para corrigir, há 18 anos atrás, teria que corrigir a tabela? 64%, quase 65%. Porque todo ano, 1,5%, 2%, vai 3%, ficando para trás. Você vai perdendo, você está pagando cada vez mais imposto. Então, eu sabia que ia vencer agora, no começo deste ano, vence agora, uma lei antiga lá do Congresso Nacional que dá ao presidente da República, dava ao presidente da República, a lei parece que é 2007, a condição de ele reajustar sem passar pelo Congresso. Já está autorizado, fica o Poder Executivo autorizado a corrigir a tabela do imposto de renda nos próximos anos, de acordo com o seu interesse. Vamos chamar assim, não é bem isso assim, mas seria isso. Então, o que vem fazendo os presidentes da República aí? Todo ano, tungando o trabalhador em 1%, 1,5%, 2,5%, de forma que em 18 deu isso. O que eu fiz em março, sabendo disso? Faço um projeto de lei dizendo, o presidente vai ficar autorizado a fazer assim. Naquele momento que eu fiz, a expectativa de inflação era 6%. Então eu disse, o Poder Executivo reajustará a tabela em 6%, já é para o próximo ano, e a partir daí ele está autorizado a fazer, sem precisar mandar uma lei para o Congresso, pelo menos no índice da inflação, que é o IPCA. Isso eu fiz em março. Qual não é a minha surpresa quando estou lá vendo televisão no dia 30 e vejo a presidente dando uma notícia, como se fosse a melhor notícia do mundo para o Dia do Trabalhador. Olha, eu sou boazinha. Você que é trabalhador, eu vou corrigir a tabela do imposto de renda para você. Sou muito boa.
vou corrigir em 4,5%. E mandou uma medida provisória, que conflita com o meu projeto. Aí eu fiz o quê? Coloquei umas emendas na medida provisória. Para corrigir pelo menos em 6, ou 6,5, agora pode ser 6,5, a inflação vai bater em 6,5. Me falou, essa semana falou lá numa comissão, o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Isso é questão de justiça. Justiça. O trabalhador não pode ser tungado no que é o essencial da sua vida, que é o seu salário. E aí vem as espertezas, André. Isso é que precisa acabar na vida pública. Um senador esperto, todo mundo esperto, né? Como diz, o brasileiro é um homem esperto. O que ele faz para agradar o presidente? Isso entrou pelo Senado primeiro. Tem uma medida provisória. A medida provisória que a presidente mandou recebeu um número, chamado 644/14. A medida provisória, ela tem que ser analisada em 120 dias. Um senador lá no Senado, para agradar a presidente, faz o quê? Pega uma medida provisória que já tramitou, que, portanto, já está lá há mais tempo, e vai vencer agora no dia 2 de junho. E ele era o relator da medida provisória 634, antiga, e inclui uma emendazinha no relatório dele, puxando a ideia da presidente para cá, para impedir o debate. Porque tem que ser votado rapidamente. Porque essa tem que votar até dia 2. Senão ela perde o prazo, aí tem que mandar outra medida provisória. A outra vai andar mais 90 dias, aí um pouco mais. Vai dar tempo da gente tentar convencer a presidente e os ministros da área econômica que eles não podem fazer isso com o trabalhador. É injusto com o trabalhador, que sai de casa, já pena para trabalhar, ainda vai ter que pagar mais imposto. Esperteza. Mas tem um ditado, não sei se é uma fábula, que diz que a esperteza come o dono. Então nós estamos mostrando para a população, por isso que nós queremos mais tempo, né, para que estas emendas... Na Câmara eu fiz a emenda. No Senado, o senador Aécio Neves fez a emenda. Para a gente discutir nas duas casas. E mostrar para a população. Não há nenhuma vantagem em aprovar a medida provisória com 4,5. Ao contrário, há um prejuízo para a massa de trabalhador. Esse é o nosso trabalho lá. É o que nós estamos tentando fazer, André. Defender a população. E ajudar os municípios, como disse aqui o Sakai me trazendo para cá para ajudar o máximo que puder aqui, dentro das minhas limitações, a buscar recursos federais e recursos estaduais para o município e para as entidades aqui no município. Tá certo, deputado. Quero agradecer muito a sua presença mais uma vez, um bate-papo descontraído, gostoso, para que o senhor possa contar para quem está em casa, prestar contas, né, do seu trabalho. Muito obrigado mesmo e conte sempre com a TV Câmara quando passar aqui por Bauru. Tá bom. Quero agradecer muito a oportunidade deste papo descontraído. Não foi nenhuma entrevista, foi um bate-papo aqui, mas eu acho que essa é a maneira que a gente tem de bem informar a população. Não é? Eu gosto muito disso. De vez em quando eles falam, mas o governo gasta com publicidade. Não, vamos olhar por outra ótica. A Constituição diz que é direito do cidadão saber onde se aplicam as verbas públicas. E é dever do governante explicar. Não pode ter excesso. Mas quando você vai à televisão para dizer, olha, estou fazendo tal coisa, aplicando em tal coisa, isso é o direito do cidadão. Meu dinheiro está sendo bem aplicado. Não é? Então, você me dá aqui a oportunidade de dizer como é que eu faço o meu mandato. Ajudando a microempresa, ajudando o trabalhador, ajudando as entidades que trabalham tanto em benefício da população, não é? Eu gosto muito. Hoje mesmo tomei café da manhã com um pastor da igreja Restaurar, que tem uma entidade social aqui em Bauru. Estamos fazendo lá uma parceria para eu poder ajudá-lo. Uma beleza de trabalho. Tirar as crianças da rua, qualificar as crianças,
tirar as pessoas que estão na rua, os moradores de rua, trazer, tirar as pessoas que estão na droga, trazer, dar oportunidade. Então, estas entidades, como a APAI, que trata de outra área, elas precisam do nosso apoio. Então, se eu tenho no município alguém que vai e me conta a necessidade, diz, olha, entidade séria, bem organizada e precisa, nada impede de que eu vá ao governo, mostre ao governo o trabalho, diga, vamos separar um pouquinho do dinheiro nos impostos, não há nenhum problema. Quero dizer isso para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo. Não há nenhum problema em a entidade bem organizada buscar dinheiro público para prestar o seu serviço, já que é dever do poder público atender as pessoas em tudo. Se não consegue atender diretamente, nada impede do poder público fazer as parcerias para poder atender. É o que eu vim fazer. Muito obrigado, deputado, e obrigado a você também que acompanhou essa entrevista pela sua audiência, porque aqui na TV Câmara é assim, se interessa para você, interessa para a gente.